Poder estar assentados na presença do Senhor e abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Nós estamos vendo aí pelos nossos slides os estudos que estamos fazendo de Gálatas, e vimos que Gálatas tem 6 capítulos, e o título geral dessa epístola é Lei versus Graça. As duas coisas são de Deus. A lei é de Deus e a graça é de Deus. Só que cada uma delas tem propósitos diferentes. A graça de Deus, o propósito dela é a nossa salvação. Somos salvos por graça mediante a fé. A lei é o estabelecimento dos parâmetros que nós devemos seguir para a nossa santificação. Amém? A lei do Senhor é santa, totalmente santa, é santíssima. E nós, por mais que nos esforcemos, estamos sempre abaixo desse padrão. Sempre há a necessidade de nos esforçarmos para a santidade. É isso que a lei determina para nós. Glória a Deus. É mais ou menos como deixa eu colocar para vocês uma figura aqui, uma metáfora. É mais ou menos como uma academia espiritual, que tem um monte de peso para você levantar. Mas você não consegue levantar os pesos mais pesados da primeira vez, não é verdade? Você começa com pezinhos mais leves, né? E à medida que você for ganhando músculos, você vai passando para aparelhos, para pesos mais pesados. Assim é a lei. A lei nos leva a treinar a santidade, tá? A treinar a santidade. Por isso que a congregação, a igreja, é como se fosse uma academia espiritual. Aqui Deus nos apresenta os pesos que nós temos que levantar. Mas Deus não está cobrando de nós que nós levantemos um peso que não aguentamos hoje. Ele quer que nós cresçamos. E à medida que crescemos em Cristo Jesus, nos tornamos mais fortes espiritualmente, até aguentarmos um grande peso. Vou citar um grande peso que muitos aguentaram. Muitos passaram por esse grande peso. Você hoje estaria preparado para um martírio, para morrer por Jesus? Será que hoje você estaria preparado para morrer por Jesus e não negaria Jesus para ficar vivo? É um peso muito pesado para se levantar. As pessoas que já levantaram esse peso, é porque até chegar a levantar esse peso, treinaram com pesos mais leves. Porque às vezes a gente pode até emocionalmente falar, estou pronto para dar a minha vida por Jesus. Mas na hora do vamos ver, porque quem não consegue nem mesmo perdoar pequenas ofensas, quem não consegue vencer pequenos pecados, como é que vai suportar a morte por causa de Jesus? Não é verdade? Por isso a lei nos oferece parâmetros para nós crescermos. Deus não quer ninguém parado, não. Deus nos quer crescendo em Cristo Jesus, cada vez levantando pesos mais pesados espiritualmente falando, até o ponto de que nada mais nos separe do Senhor, nem a morte. Aleluia. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o futuro, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez. Nada nos separe do amor que Deus nos tem dado em Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Amém? Muito bem, nós já vimos que essa epístola tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, nos primeiros 5 versículos do capítulo 1,
O tema principal é nos desarraigar do mundo. Deus quer tirar-nos do mundo. Nós estamos lendo agora o livro de Êxodo, onde o Egito representa o mundo. E Deus tem dois trabalhos ali. Primeiro, tirar o povo do Egito. E depois, lá no deserto, talvez o trabalho mais difícil era tirar o Egito de dentro do povo. Deus quer nos tirar do mundo, mas também quer tirar o mundo de dentro de nós. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro é o mundo, então o teu tesouro não é Deus, não é o céu. Porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus será automaticamente odiado no mundo. É isso que a palavra de Deus coloca, essa é a verdade. Amém? Então Deus quer nos desarraigar do mundo. Essa epístola se desenvolve aí do capítulo 1, versículo 6 até o 6:17, nós estamos quase acabando, e nós demos o título a esse desenvolvimento de a justiça da graça. Pela justiça da lei, estaríamos automaticamente condenados. Mas pela justiça da graça, somos salvos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo vai terminar a epístola no versículo 18 com uma conclusão exaltando a graça de Cristo para a nossa salvação. O desenvolvimento que eu dei o título Justiça da Graça tem duas partes. Nós já estamos na parte 2. Na parte 1 foi o testemunho de Paulo, e na parte 2 ele exorta os Gálatas, porque eles estavam se afastando da graça para a lei, do Espírito para a carne. Estavam se desviando do caminho de Cristo Jesus. Isso acontece com muitos crentes. Muitos crentes não permanecem em Cristo Jesus. A maioria se desvia. E se desviar de Cristo Jesus, não chega no céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, não há salvação fora de Jesus Cristo. E Jesus é a palavra de Deus. Então não podemos nos desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Nós vamos falar um pouco desses desvios dentro desse final que nós estamos tendo aí desse estudo. A parte 2 que nós estamos agora, que eu dei o título aí, Gálatas Insensatos. Essa parte 2, ela tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento nós já terminamos o desenvolvimento domingo pela manhã. Aliás, desculpe, não terminamos o desenvolvimento, que o desenvolvimento são os capítulos 3, 4 e 5. Nós terminamos outro desenvolvimento que vamos ver mais para frente. Os capítulos 3, 4 e 5 é o desenvolvimento da parte 2, que eu dei o título aí, Quem vos fascinou? Quando alguém conhece de fato Jesus, qual é o tipo de tentação que Satanás vai trazer para essa pessoa que de fato está no caminho, está conhecendo Jesus? Vai tentar mostrar para essa pessoa alguma coisa que a fascine, alguma coisa que a encante, para tentar desviar o olhar dela de Jesus para outras coisas. Até para falsos cristos, falsos Jesus, ou falsas doutrinas, que as pessoas começam a encarar como se fossem verdadeiras. E elas se desviam porque foram fascinadas, encantadas ou seduzidas. Paulo trabalha essa ideia aí. E no capítulo 6, que é a conclusão da parte 2, Paulo nos ensina que temos que não nos gloriar na carne, mas nos gloriar na cruz. Veremos o que é isso quando chegarmos lá. Estamos no desenvolvimento da parte 2. Esse desenvolvimento tem 2 blocos. Agora sim, o bloco 3, capítulos 3 e 4, viver pela fé. Esse bloco 3 aqui, é que nós acabamos domingo de manhã. Domingo pela manhã, infelizmente não foi gravado, né? Domingo pela manhã nós terminamos aqui o bloco
o bloco 3. O pastor Walter lá de Minas falou, não gravou domingo de manhã? Ele está ligado, escutando, falando, não, pastor, infelizmente não gravou. Mas agora para frente não vamos perder mais, amém, queridos? Então, terminamos o bloco 3 domingo de manhã, e domingo à noite vimos o nosso boletim, e hoje, quarta à noite, nós vamos entrar aqui no bloco 5. Desculpe, bloco 4, que é todo o capítulo 5 de Gálatas. E o título para esse bloco 4 é a liberdade cristã. A relação do bloco 3 com o bloco 4. No bloco 3, Paulo mostrou a única maneira de ser livre. A única maneira de ser livre é viver pela fé. Quem vive pela fé em Cristo Jesus experimenta o que nós vamos ver agora no capítulo 5, que é a liberdade cristã. Pessoas incrédulas que não vivem pela fé jamais experimentam o que é a verdadeira liberdade que só existe em Cristo Jesus. Então, a partir de hoje, sábado à noite, domingo pela manhã também, vamos falar muitas coisas, irmãos, acerca de liberdade. O que é liberdade e o que não é liberdade. Muitas pessoas chamam de liberdade o que não é liberdade. E a palavra de Deus nos ensina o que é a verdadeira liberdade. Por isso o bloco 4, que é todo o capítulo 5, o principal tema dele é a liberdade. Esse bloco 4, ele tem 2 segmentos. O bloco 4 tem 2 segmentos, segmento 9 e segmento 10. Olha só, Gálatas até aqui já teve 10 segmentos importantes. Então é uma epístola que, apesar de pequena, tem muitos temas importantes, por isso nós nos demoramos nela um tempinho, tá vendo? Porque é muito profundo e ainda não falamos de tudo, amados. Estamos falando de coisas basilares aqui dentro, fundamentos aqui de Gálatas, que nós poderíamos aprofundar muito mais tempo. A Bíblia é muito profunda. Então, esses 2 segmentos, segmento 9 e segmento 10, estão aí no bloco 4, que é todo o capítulo 5. Para o capítulo e o bloco eu dei o título Liberdade Cristã. O segmento 9 vai do versículo 1 ao 12, que eu dei o título Para a Liberdade, e o segmento 10, dos versículos 13 ao 26, que eu dei o título Chamados à Liberdade. Hoje não vamos ler o capítulo inteiro, vamos deixar para ler sábado e domingo, mas hoje nós vamos ler 2 versículos principalmente aí do capítulo 5 de Gálatas. Agora abra na sua Bíblia aí o capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o primeiro versículo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Leiam vocês bem forte para ninguém dormir aí. Agora vamos ler o 13. 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Leiam vocês. Aleluia. O versículo 1 e o versículo 3 traz o tema principal desse capítulo 5, que é o bloco 4 de Gálatas, né? A liberdade. Repita só a primeira frase do versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora a frase quase inicial do versículo 13.
foste chamados à liberdade. A Bíblia tem dois conceitos. Aliás, tem vários conceitos, dois acerca desse assunto, tá? Acerca desse assunto, a Bíblia tem dois conceitos. A Bíblia tem o conceito do que é liberdade e a Bíblia tem o conceito do que é escravidão. São os dois temas bíblicos acerca desse assunto que é de interesse de todo ser humano. A Bíblia explica claramente o que é liberdade e a Bíblia explica claramente o que é escravidão. De acordo com a Bíblia, resumindo, só há liberdade em Cristo Jesus. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que ele disse, três coisas. Eu sou o caminho, segunda, a verdade, e terceira, a vida. Pega a segunda aí, que é a verdade. Jesus disse em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade bíblica está no conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. E Jesus é a palavra de Deus. João 17:17, Jesus ora ao Pai por nós assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 16:13, ele diz que o ministério do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia para conhecermos a verdade, para conhecermos a Cristo, para conhecermos a palavra de Deus e para aplicarmos essa palavra na nossa vida diária e nos santificar através dela. Amém? Isso é o conceito bíblico de liberdade. Só há liberdade em Jesus. Fora de Jesus não existe liberdade. Fora de Jesus, tudo o que existe é escravidão. E um dos maiores engodos de Satanás para as pessoas que são escravas do pecado, que estão sem Cristo, é o falso senso de liberdade que dá a elas. O mundo tem um conceito de liberdade que é falso. O conceito de liberdade verdadeiro está na Bíblia. Jesus Cristo é a nossa liberdade. Fora de Jesus Cristo não há liberdade. Eu vou repetir isso porque é uma guerra espiritual aqui. Só há liberdade em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há liberdade. Quem está fora de Jesus Cristo está em estado de escravidão. E tem um versículo da Bíblia que resume isso muito bem claro. 1 João 5,19. Amém? Pode abrir aí. 1 João 5,19. Vocês têm que aprender o seguinte: a cada vez que eu falar um versículo bíblico, corre lá e abre. Corre lá, eu já falei aqui uns 5 versículos bíblicos aqui que vocês não abriram, tá? Corre lá e abre. Por isso fica dormindo aí na cadeira, não abre os versículos. Se você abrir os versículos, não vai dar sono. E você ainda vai confirmar na Escritura. 1 João 5,19. Lá no final da Bíblia, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 19. João fala primeiro em nome de todos os livres. João fala primeiro em nome de todos os que estão em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro
jaz no maligno. Há uma diferença entre os que são de Deus e os que são do mundo. Os que são de Deus são livres, estão em Cristo. Os que são do mundo são escravos, eles estão no maligno. Eu não sei se na Bíblia de vocês aí essa palavra maligno está com letra maiúscula. Está com letra maiúscula a palavra maligno? Porque esse maligno com letra maiúscula aí é nome próprio porque se trata de alguém. E esse alguém é o diabo. O mundo inteiro jaz debaixo do poder do maligno. O maligno escraviza o mundo. O diabo escraviza o mundo no pecado. E uma das maiores mentiras, porque o diabo que tem 2 títulos, segundo Jesus, Jesus chamou o diabo de o príncipe desse mundo e o pai da mentira. O diabo é o príncipe desse mundo e o pai da mentira. A maneira dele dominar o mundo, a maneira dele escravizar o mundo é através da mentira. E qual é a mentira que ele contou para as pessoas e que as pessoas acreditaram? As pessoas no mundo não acreditam em Deus, não acreditam no diabo. E elas pensam que quem está falando isso para elas é Deus, não é o diabo. O diabo convenceu as pessoas que elas são livres. É isso que está acontecendo no mundo agora. O diabo convenceu as pessoas que elas são livres. Livres para ir onde quiser, livres para fazer o que quiser. O diabo convenceu as pessoas assim, ó, para elas dizerem isso aqui que eu vou dizer agora. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Amados, isso é mentira. Isso é engano. O mundo está escravizado debaixo do falso senso de liberdade que o diabo os convence que eles são livres. E você pode pregar por aí para as pessoas. Eu já preguei por esse Brasil inteiro para muita gente. E como que as pessoas têm certeza de que elas são livres? Não, estou aqui porque eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quiser, eu penso do jeito que eu quiser, eu escolho o que eu quiser. E usam muito uma palavra muito famosa: eu tenho livre arbítrio, eu é que escolho tudo o que eu quiser. E não sabem que isso é mentira. Esse é o pior laço que o diabo armou para toda a humanidade. Tá? Para toda a humanidade. Estão escravizados na mentira. E a única libertação dessa mentira é na verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Em primeiro lugar, amados, vamos aqui esclarecer do ponto de vista bíblico o que é liberdade. O único ser livre para fazer o que quiser é Deus. Deus é o único ser livre para fazer o que Ele quiser. E tem um versículo na Bíblia que ele fala assim, em Isaías: realizarei a minha vontade sobre a terra cabalmente. Porque agindo eu, quem impedirá? Deus é o único ser livre. Por quê? Porque Deus é o único ser que não está jamais submisso a ninguém. Tem alguém maior a quem Deus tenha que se submeter a Ele?
Tem alguém maior do que Deus para que Deus se submeta a Ele? Não existe. Ele é o maior. Tá? Ele é o maior. Ele é o único Deus. Isso é ser Deus. O verdadeiro Deus é livre. Deus não é escravo. Deus não se submete a ninguém, porque ninguém é maior do que Ele. Ele é maior. Deus é o Criador de todas as coisas. Quem é maior? O Criador ou a criatura? O Criador é maior. O Criador é livre, mas a criatura é sujeita ao Criador. Sim ou não? A criatura é sujeita ao Criador. Porque o Criador tem autoridade sobre a criatura, sobre a criação. Porque ele é, a palavra autoridade tem a raiz de autor. O autor da criação tem autoridade sobre a criação. A gente não diz por aí, quando alguém faz uma música, ele não tem direitos autorais sobre essa música? O que são direitos autorais? Quem teve a autoria, quem foi o autor, terá a autoridade sobre aquilo que ele compôs, sobre aquilo que ele fez. Amados, toda a criação de Deus, e especialmente o homem, tudo foi criado por Deus e, portanto, tudo foi criado em estado de sujeição ao Criador. Não existe nada que não esteja debaixo da autoridade de Deus, porque Deus é o autor de cada coisa que existe, porque tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é quem chamou à existência as coisas que não existiam. Todas as coisas que existem devem a Deus a sua existência. Porque Deus é quem chama a existência. O homem não chama nada a existência. Deus é quem chama tudo a existência. Por isso ele é o dono de tudo. Por isso ele tem autoridade sobre tudo. Por isso, amados, olha, toda criatura de Deus foi criada num estado de sujeição ao seu Criador. Por isso que o conceito de liberdade, como sendo assim, eu sou livre, não estou submisso a ninguém, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu é que mando na minha vida, isso é mentira. Quer ver? Vamos começar por um detalhe muito importante. É você que manda na sua vida? Muito bem. Foi você que se fez existir? Foi você que escolheu nascer? Foi você que escolheu estar aqui? Se fosse, então você seria livre de qualquer sujeição. Mas se foi outro que fez você nascer, se foi outro que trouxe você à existência, então você é sujeito a ele. E tentar viver como se não fosse, é viver na mentira. É viver no maligno. Porque isso é o engano de Satanás para o mundo inteiro. Por isso o mundo inteiro jaz no maligno. O homem foi criado debaixo de sujeição. Quando Deus criou o homem, logo deu ordem para o homem. Deu ordem para o homem procriar, deu ordem para o homem cuidar da terra, cultivar a terra, guardar a terra. Colocou o homem no jardim do Éden, deu ordem para ele comer das árvores que ele podia comer, mas não comer da árvore que não era para ele comer. Deus deu ordem. Quem está debaixo de ordem?
Quem está debaixo de autoridade. Quem é a autoridade? É o que manda. E quem é os que estão submissos à autoridade? São os que obedecem. O conceito de liberdade bíblico é estar debaixo da autoridade de Deus. Se você estiver debaixo da autoridade de Deus, você é livre. Se você tentar sair de debaixo da autoridade de Deus, você é escravo do diabo. Mas debaixo da autoridade de Deus, digamos, você também é escravo de Deus. Amados, olha aqui, ó. Não existe ninguém no mundo que não seja escravo. Ninguém. Se liberdade for não estar submisso a ninguém, então essa liberdade não existe. Se liberdade é não ter que obedecer a ninguém, não ter que se submeter a ninguém, poder ficar por aí fazendo o que quiser. Se liberdade for isso, essa liberdade não existe, porque todo mundo está debaixo de autoridade, todo mundo foi criado em estado de sujeição, e o único que não está debaixo de sujeição a ninguém é Deus, é o Criador. Por isso o homem foi criado para ser escravo. Ou ele é escravo de Deus, ou ele é escravo do diabo. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo do diabo. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Agora eu pergunto, de quem é melhor ser servo? Sabe por quê? Sabe o que Deus faz com os seus servos? Ele pega os seus servos, porque na Bíblia, amado, servo e escravo é a mesma coisa, viu? Teve gente por aí que tentou diferenciar. Não é escravidão, não é servo. Não, na Bíblia é a mesma coisa. Tá? Na Bíblia é a mesma coisa. No Antigo Testamento a palavra Eved em hebraico, Eved é escravo e servo. E no Novo Testamento em grego, doulos. Doulos é escravo e servo. É a mesma, uma palavra só para as duas coisas. Servo e escravo é a mesma coisa. Sabe o que Deus faz com seus escravos? Sabe o que Deus faz com seus escravos? Deus os adota como seus filhos. Deus os adota como seus filhos. E o Deus fala assim, é como se Deus falasse assim, vocês todos estão debaixo da minha autoridade, são meus escravos, mas como vocês se submetem a mim com tanto amor, com tanta alegria, com tanto prazer, porque eu faço bem a vocês, eu não quero ficar chamando vocês de escravos, eu chamo vocês de filhos. Entendeu? No início, Jesus chamava os discípulos de servos. E falou assim para eles assim, ó, o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas chegou uma hora que Jesus disse assim para eles, ó, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque eu vos dei a conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, isso aparece lá em João capítulo 20, na ressurreição de Jesus, que Maria Madalena pensa que ele é o jardineiro. Senhor, onde escondeu o corpo dele? Aí Jesus disse assim, Maria. Não sou o jardineiro não, sou eu, Maria. E ela, Rabone, meu mestre. E ela, acho que ela quis dar um abraço em Jesus. Jesus falou assim, Maria, não me retenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha só, Jesus primeiro chamou eles de servos, depois já não chama os servos, chama de amigos, mas depois da ressurreição, o chama de irmãos. Vai aos meus irmãos
e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É isso que Deus faz com seus escravos, os adota como filhos. Lembrando-se do tempo da escravidão, o escravo era livre para fazer o que quisesse dentro da propriedade? Não. E os filhos do dono da propriedade? Livres. O que Deus nos faz é nos dar liberdade dentro da sua propriedade. A propriedade de Deus é o reino de Deus. Isso é a liberdade. E é isso que Paulo está falando no versículo 1, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E é isso que Paulo está falando no versículo 13. Foste chamados à liberdade. Essa é a única verdadeira liberdade. Essa liberdade que fala no mundo, amados, ela é falsa. E essa liberdade que fala no mundo, gostam muito de chamar de livre-arbítrio. Amados, livre-arbítrio não é um conceito bíblico. Na Bíblia Sagrada, nem no Antigo nem no Novo Testamento, você não acha esse conceito. Não existe livre-arbítrio na Bíblia. Tá? Na Bíblia existe só isso aqui, ou liberdade ou escravidão. E liberdade é estar sujeito a Deus. Quem não está submisso a Deus é escravo do diabo. É isso. Isso é a verdade absoluta da palavra de Deus, e é assim no mundo, quer os homens aceitem ou não. A única liberdade é ser submissos a Deus. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Fora de Deus, o homem é escravo do diabo, escravo do pecado, escravo do mundo, escravo da carne, e está em estado de condenação. Na Bíblia não existe esse negócio de livre-arbítrio. Vocês já perceberam, não sei se vocês já perceberam, que todo mundo concorda com livre-arbítrio? Olha só. No mundo inteiro, todo mundo fala de livre-arbítrio. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu fiz isso porque eu tenho livre-arbítrio. Falando em religiões ou não religiões, espíritas acreditam em livre-arbítrio, católicos acreditam em livre-arbítrio, muitos protestantes hoje acreditam em livre-arbítrio, ateus acreditam em livre-arbítrio, budistas acreditam em livre-arbítrio. Amados, todo mundo acredita em livre-arbítrio. Se livre-arbítrio fosse de Deus, será que estava todo mundo acreditando? Não é de Deus, amado. De Deus é isso aqui, ou você é livre, ou você é escravo. E a única maneira de ser livre é ser sujeito, submisso a Deus, obediente a Deus. Fora dessa obediência não há liberdade, são todos escravos. Livre-arbítrio foi inventado por volta do ano 400. Depois que a Bíblia já estava escrita, a Bíblia terminou de ser escrita depois do ano 90. Depois do ano 90, quando o livro de Apocalipse foi revelado ao apóstolo João, terminou, fechou, a Bíblia Sagrada foi revelada. Aí veio o ano 100, veio o ano 200, veio o ano 300, veio o ano 400. No ano 400 surgiu um padre da Igreja Católica chamado Pelágio. Padre Pelágio, que era um teólogo da Igreja Católica,
e ele inventou essas duas palavras juntas: livre-arbítrio. Antes disso não existia. Livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio ele define o seguinte: ele define que o homem foi criado por Deus, e Deus deu ao homem livre-arbítrio para o homem mesmo escolher o seu destino. De acordo com o livre-arbítrio, é o homem que escolhe. Se ele quiser ser salvo, ele escolhe Jesus. E se ele quiser ser condenado, ele escolhe o mundo. É o homem quem escolhe. O homem é livre para escolher. A escolha é do homem. Só que Jesus disse assim. Jesus já tinha dito assim muito antes desse padre Pelágio aparecer com essa heresia, com essa mentira, com essa doutrina errada. Jesus já tinha dito aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, eu é que escolhi a vós. Ninguém é salvo por escolha própria. A salvação é por escolha de Deus. É obra de Deus e não do homem. Jesus disse também: sem mim nada podeis fazer. Nenhum homem sem Jesus pode escolher Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Então Pelágio inventou essa coisa aí de livre-arbítrio, e ela é uma mentira. Por isso eu não vou falar dela agora, eu vou falar sábado, porque eu vou continuar falando sobre essa liberdade. E no sábado à noite eu quero explicar para vocês por que livre-arbítrio não é bíblico. Por que verdadeiros crentes, crentes em Cristo Jesus, crentes na palavra de Deus, não podem acreditar nessa heresia. Porque não é de Deus, é uma mentira de Satanás. Então, no sábado à noite, baseado nesses 2 versículos aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e foste chamados à liberdade, nós vamos entender que liberdade não é livre-arbítrio. E que livre-arbítrio não é uma doutrina bíblica. Livre-arbítrio é uma doutrina falsa, herética. E se alguém acreditar em livre-arbítrio, logo não acredita na Bíblia. E quem não acredita na Bíblia não tem salvação, porque a Bíblia é palavra de salvação e nela não contém essa coisa de livre-arbítrio. E eu não poderia deixar de passar esse capítulo 5 sem explicar para vocês claramente. Porque eu sei que eu já toquei nesse assunto em outras coisas que eu ensinei por aqui. Mas eu não aprofundei esse assunto. E eu vou aprofundar esse assunto para você entender muito bem que não existe livre-arbítrio. Só existe liberdade e escravidão. Liberdade é ser escravo de Cristo. E escravidão é ser escravo do diabo. Deus nos chamou a liberdade. A única liberdade, amados, é sermos escravos de Cristo. É sermos servos de Cristo. É sermos sujeitos a Cristo Jesus. Amados, amados e amadas, como Satanás trabalhou na cabeça das pessoas para separá-las da obediência a Cristo Jesus. O Cristo Jesus, ou os Cristos que são pregados hoje em dia, são todos Cristos bonzinhos, que deixa você fazer o que você quiser fazer, e no final ele ainda te salva. Não é assim não, isso é mentira. Tá?
Isso é mentira. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus é o Senhor. E quem não se dobrar diante dele para estar na glória, vai se dobrar quando estiver no inferno. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará no céu, na terra e nos infernos que Jesus é Senhor. Que Jesus Cristo é o único Senhor. Não existe outro Senhor, não existe senhoras, não existe nada disso. Jesus é o Senhor. Igrejas não salvam, pastores não salvam, padres não salvam, papas não salvam, bispos não salvam. Um Salvador existe e Ele é Jesus. Jesus Cristo é o único Salvador. Fora de Jesus não há salvação. Há mentiras, muitas mentiras. Muitas mentiras. Mentiras milenares, mentiras seculares, mentiras que fazem o maior sucesso na cabeça das pessoas que não querem se submeter a Jesus, porque pensam que são livres para fazer o que elas quiserem quando são escravas do diabo. Amados, como esse assunto que nós chegamos aqui em Gálatas é muito sério. É como se aqui dentro de Gálatas agora, dentro de Gálatas, a gente vai começar um cursinho aqui sobre liberdade. O que é a verdadeira liberdade. Tá? E o que são falsos conceitos de liberdade que estão por aí fazendo o maior sucesso, e um deles é esse tal de livre-arbítrio. Só para ajudar vocês a meditarem, né? Eu quero dar uma pista de estudo que você pode fazer. Se você tiver internet na sua casa, você vai lá no Google, tá? E digita a palavra Pelágio, que é o nome desse padre. Digite a palavra Pelágio. Aí vai aparecer uma lista, e nessa lista, terceiro ou quarto, vai aparecer assim, ó. Pelágio, Pelágio, a heresia que ainda é aceita nos dias de hoje. A heresia que continua hoje. E tem o nome de um pastor que escreveu abaixo um documentário muito importante sobre isso, que é o pastor Josemar Bessa. Já ouviu falar de Josemar Bessa? Josemar Bessa escreveu essa página. Leia direitinho essa página para você ver ali, citando o livre-arbítrio como a doutrina desse padre Pelágio e não a doutrina bíblica. E uma heresia que faz o maior sucesso no mundo porque ela combina com o pensamento da mente decaída dos homens. De que eles são livres para fazer o que quiser. Isso é mentira! Só tem um ser livre, e esse é Deus. Toda criatura de Deus foi criada para ser sujeita a Deus, para ser submissa a Deus. Quem é escravo de Deus, Deus os adota como seus filhos. Mas eles vivem em obediência a Deus, porque ser filho de Deus é ser obediente a Deus. Fora disso, não existe nada de liberdade. É escravidão. É escravidão. São falsos. As pessoas vivem andando no mundo, comendo, se divertindo, praticando sexo do jeito que elas pensam que deve, vivendo do jeito que quer, pensando que isso é liberdade, e elas estão todas debaixo do diabo, submissas ao diabo, e não submissas a Deus. Estar submisso a Deus é a única verdadeira liberdade. Baseado nessas palavras aqui, amados, que eu
Hoje o que eu fiz aqui foi uma introdução. Eu coloquei vocês dentro desse assunto. Sábado à noite nós vamos continuar, domingo de manhã, domingo à noite na ceia e assim por diante. Eu quero tentar esgotar ao máximo esse assunto para que vocês entendam muito bem isso e saibam exatamente na sua fé o que a palavra de Deus lhe ensina e aquilo que não é palavra de Deus, portanto é mentira. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos chamar a esse lugar, por nos chamar aqui para ensinar-nos o que é a verdadeira liberdade. Que verdadeira liberdade, Senhor, é pertencer a Ti, é viver em Ti, Senhor, é estar na Tua presença, é poder buscar somente a Tua glória, a Tua graça, a Tua presença, a Tua santidade, o Teu conhecimento, o Teu amor. Ó Deus, é diante do Senhor que queremos estar prostrados. É diante do Senhor que queremos nos submeter. É somente a Ti, Senhor, que queremos estar submissos para a Tua glória, para o Teu louvor. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença, glorificamos, exaltamos o Teu nome, buscamos a Tua face, Senhor. Opera em nós essa realidade, Senhor. Opera em nós essa verdade, Deus. Que a Tua verdade verdadeiramente nos liberte de toda mentira, Senhor, de toda confusão que está aí no mundo, por causa dessa mentira que o diabo conseguiu implantar na mente das pessoas decaídas. O Senhor nos reergueu dessa mentira. Fomos ressuscitados em Ti, Jesus. Fomos ressuscitados juntamente contigo para vivermos doravante na verdade. Tu és a única verdade. Por isso a Ti glorificamos, a Ti, Senhor, só o Teu nome nós exaltamos e engrandecemos. Obrigado, Senhor Jesus. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a única verdade absoluta, capaz de libertar-nos de toda mentira e de toda obra maligna. Obrigado, Jesus, porque Tu és a verdade. Eu creio em Ti, Jesus. Por isso eu me entrego a Ti. Eu me submeto a Ti, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero obedecer a Tua palavra. Conduza-me nesta obediência. Eu oro em Teu nome, Senhor Jesus. Diga amém. Obrigado, Senhor, por todos que essa noite vieram para ouvir essa palavra, por aqueles que vão ouvir pelo nosso site. Toca-os e fala com eles. Te entregamos a continuação dessa palavra no sábado à noite e que nós possamos verdadeiramente tomar consciência daquilo que é verdadeiro. Por isso nos entregamos a Ti. Entregamos a Ti também nossos dízimos e nossas ofertas, porque isso faz parte da nossa fé, faz parte da nossa submissão, daquilo que temos que obedecer na Tua palavra. E nós Te louvamos, Senhor, porque todas as coisas o Senhor é quem providencia para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.